Apesar de sua representação na mídia e em filmes, o assassinato em série é a forma mais rara de assassinato. Para ser considerado um assassino em série, o indivíduo sociopata deve ter matado pelo menos 3 pessoas desconhecidas em ocasiões distintas. Quando alguém mata pessoas aleatórias por prazer, a família e os amigos das vítimas compreensivelmente desejam a punição mais severa para o assassino. Às vezes, isso resulta em pena de morte, mas geralmente é prisão perpétua. Assassinos em série, principalmente os que mataram crianças, terão um preço em suas cabeças ao entrarem no sistema prisional. Para alguns dos assassinos mais notórios do mundo, os detentos distribuíram suas próprias punições. Nem todos os assassinos em série morrem de causas naturais. Neste vídeo, veremos como alguns dos piores de todos os tempos encontraram seu fim. Obrigado. Robert Pickton. O fim de Robert Pickton foi extremamente brutal. Vamos dar um pouco de contexto sobre o homem. Robert Pickton era um serial killer canadense, também conhecido como o assassino fazendeiro de porcos, ou o açougueiro. Entre 1995 e 2001, Pickton assassinou no mínimo 26 mulheres do centro de Vancouver, East Side, e alimentou algumas delas para seus porcos. Depois de preso, uma busca em sua fazenda revelou restos mortais ou DNA de 33 das 49 mulheres que ele confessou ter assassinado. Os investigadores também encontraram restos humanos, incluindo crânios cortados ao meio e recheados com mãos e pés humanos. Enquanto estava sob custódia, Pickton confessou a um policial disfarçado de companheiro de cela que desejava matar mais uma vítima, totalizando 50. Durante o julgamento, surgiram detalhes horríveis sobre o que ele fez com suas vítimas após atraí-las para sua fazenda com promessas de dinheiro. Uma vez lá, ele as estrangularia ou atiraria, antes de pendurar seus corpos para sangrar e remover as vísceras deles. Algumas de suas vítimas foram trituradas e usadas como alimento para seus porcos. Suspeita-se que ele picou algumas vítimas e as adicionou às salsichas feitas em sua fazenda. Após a descoberta dos crimes, autoridades de saúde alertaram os vizinhos que compraram carne de porco da fazenda de Pickton, temendo que a carne contivesse restos humanos. Em 2007, Pickton foi condenado por 6 assassinatos e sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos. Os outros 20 assassinatos foram arquivados oficialmente em 2010. A quantidade exata de vítimas de Pickton é desconhecida, mas ele é considerado um dos piores serial killers da história. Então, muitos acreditam que foi karma quando, em 19 de maio de 2024, Pickton foi atacado por um companheiro de cela na instituição Porte Cartier, em Quebec. O prisioneiro esfaqueou Pickton no pescoço com uma escova de dentes e enfiou um cabo de vassoura pelo seu nariz até o crânio. Pickton foi levado às pressas para o hospital, mas morreu em 31 de maio, após o desligamento do suporte de vida. Ele tinha 74 anos de idade. Dennis Nilsen foi um prolífico serial killer e necrófilo escocês, que assassinou e torturou pelo menos 12 jovens homens, nas 2 casas ao norte de Londres, em que viveu entre 1978 e 1983. O primeiro assassinato de Nilsen ocorreu 18 meses após o fim de seu namoro com David Galachan. Nilsen começou a beber e estava cada vez mais solitário. Em 29 de dezembro de 1978, ele convidou um jovem para sua casa, mas na manhã seguinte, incapaz de enfrentar o homem, o estrangulou e afogou sua cabeça em um balde de água.
Ele então lavou o cadáver e o colocou de volta em sua cama, passando a próxima noite dormindo com ele e profanando seu corpo morto. Ele escondeu o cadáver sob o assoalho por 7 meses antes de removê-lo e queimar os restos decompostos no quintal. Esse tema se repetiu para suas próximas 11 vítimas, cujos corpos ele reteve antes de dissecar, queimar ou descartar no vaso sanitário. Quando ele se mudou para Muswell Hill, Londres, ele continuou matando até que a carne começou a entupir seus ralos. Quando Nielsen chamou um especialista para desentupir os ralos, seus crimes horrendos foram revelados. Após sua prisão, Nielsen imediatamente forneceu detalhes sobre seu frenesi assassino, confessando ter matado 15 jovens e tentado matar outros 7. Ele não demonstrou remorso por seus crimes. Em seu julgamento, ele se declarou inocente, apesar de confissões prévias, alegando responsabilidade diminuída por defeito mental. As provas físicas eram grandes demais, incluindo um pote usado por Nielsen para ferver crânios, em 3 de novembro de 1983. Ele foi condenado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional por, no mínimo, 25 anos. Isso foi alterado para prisão perpétua em dezembro de 1994, o que significou que Nielsen nunca seria libertado, punição que ele aceitou e não recorreu. Depois de passar 35 anos encarcerado, em 12 de maio de 2018, Dennis Nielsen morreu em agonia, na Her Majesty's Prison, Full Sutton, em East Yorkshire. Ele foi achado contorcendo-se de dor no chão da cela 2 dias antes de morrer. Ele estava imóvel, deitado em fezes, mas ele se recusou a ir para o hospital. Por volta das 5 da tarde do mesmo dia, a condição de Nielsen piorou e uma ambulância foi chamada. Os paramédicos descobriram que ele tinha uma massa abdominal pulsante, que mais tarde foi descoberto ser o aneurisma aórtico abdominal rompido. Ele foi submetido à cirurgia no hospital, mas faleceu 2 dias depois devido à perda de sangue e ao estresse do longo procedimento cirúrgico. Suas últimas horas foram de agonia. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, também conhecido como o Canibal de Milwaukee, foi um assassino em série americano que, entre 1978 e 1991, matou e desmembrou 17 jovens. Dahmer atraía suas vítimas de bares gays, shoppings e pontos de ônibus prometendo sexo ou dinheiro. Porém, ao retornarem para seu apartamento em Milwaukee, ele colocava drogas nas bebidas deles antes de estrangulá-los quando ficavam inconscientes. Ele então profanava seus cadáveres e tirava fotos Polaroid deles em posições sugestivas, para que pudesse reviver a experiência em uma data posterior. Dahmer descartava alguns corpos dissolvendo-os em ácido em um tambor em seu apartamento. Com algumas de suas vítimas posteriores, Dahmer começou a desenvolver rituais e até tentou realizar lobotomias rudimentares, perfurando um buraco no crânio de Errol Lindsay enquanto ele ainda estava vivo e injetando ácido muriático nele antes de estrangulá-lo. Se tudo isso não fosse ruim o suficiente, ele também comeu a carne de algumas de suas vítimas. Dahmer iniciou seus assassinatos morando com seus pais e avó, tendo matado 5 pessoas antes de se mudar para o apartamento 213, na Rua Norte 25, número 924, em Milwaukee, Wisconsin. 12 vítimas a mais foram mortas neste apartamento, somando 17 no total. Dahmer foi preso em 22 de julho de 1991, após uma de suas vítimas pretendidas, Tracy Edwards, escapar do apartamento dele, ainda algemada, e sinalizar para um carro de polícia. Quando os oficiais chegaram ao apartamento de Dahmer, eles ficaram surpresos com o que encontraram. Um total de 4 cabeças humanas foram encontradas na cozinha, 7 crânios, alguns pintados no quarto. Na geladeira havia 2 corações humanos e uma porção de músculo do braço. No congelador havia um tronco humano inteiro e outros restos mortais em uma bolsa. No apartamento foram encontrados 2 esqueletos completos e outras partes do corpo. Dentro de um tambor azul de 57 galões, havia mais troncos se dissolvendo em ácido. Depois de preso, Dahmer confessou todos os 17 assassinatos.
Em seu julgamento, ele foi condenado por 15 assassinatos em Wisconsin e um em Ohio e sentenciado à prisão perpétua. Ele foi descrito como um homem sã, no total controle de suas ações. Ele seria assassinado em 28 de novembro de 1994. Enquanto cumpria sua sentença na instituição correcional da Columbia, em Wisconsin, Dahmer foi designado para trabalhar com outros 2 assassinos condenados, Christopher Scarver e Jesse Anderson. Após serem deixados sozinhos, os guardas retornaram e encontraram Scarver, que havia espancado brutalmente Dahmer e Anderson com uma barra de metal. Dahmer morreu a caminho do Hospital Divine Savior. O relatório de autópsia afirmou que Dahmer morreu de um grave traumatismo craniano, com extensas fraturas no crânio e rosto, lacerações no rosto e no couro cabeludo e inalação de sangue. A causa da morte foi agressão por força contundente. Anderson, preso por assassinar sua esposa, também morreu de seus ferimentos dias depois. Scarver disse mais tarde: "Deus me disse para fazer isso." Ele contou ao New York Post que estava perturbado não apenas pelos crimes de Dahmer, mas também por um hábito que ele desenvolveu na prisão de modelar membros amputados com a comida para provocar outros detentos. Scarver também alegou que os guardas permitiram os assassinatos, deixando-os sozinhos. Donald Harvey. Donald Harvey, apesar de menos conhecido que outros assassinos em série, é um dos mais prolíficos assassinos em massa da história dos Estados Unidos da América. A partir dos 18 anos, Harvey trabalhava como auxiliar em hospitais em Ohio e Kentucky. No início, seus colegas de trabalho brincavam sobre o número de pacientes que morriam durante seus plantões, apelidando-o de Beijo da Morte. Mas como a maioria dos pacientes estava muito doente ou era idosa, suas mortes não despertaram suspeita. No entanto, após ele matar John Powell, que havia sido admitido no hospital após um acidente de moto, e morrer inesperadamente, foi realizada uma autópsia e o médico detectou o odor característico de cianeto em sua cavidade estomacal. Harvey se tornou suspeito após investigadores descobrirem que ele foi forçado a renunciar ao hospital Cincinnati VA por roubar partes de corpos para rituais ocultos. Após ser levado para interrogatório, ele confessou ter matado Powell, alegando que o eutanasiou com cianeto. Mais confissões se seguiram em 1987, e Harvey se declarou culpado por matar 21 pacientes no Hospital Memorial Daniel Drake nos anos 80, 13 pacientes no Hospital Marymount em Londres, Kentucky, em 1970 e 1971. Harvey matou a maioria de suas vítimas, envenenando-as com substâncias como cianeto, veneno para ratos, dissolato de petróleo ou arsênico, que ele frequentemente misturava em bebidas ou alimentos. Outros foram sufocados em suas camas de hospital, com travesseiros, ou por tanques de oxigênio que ele se recusou a reabastecer. 3 vítimas não eram pacientes do hospital. Um era um vizinho, a quem ele deu uma torta contaminada com arsênico. Outro era o pai do seu colega de quarto, e o terceiro era um conhecido. Harvey confessou mais vítimas do que foi condenado, e o número real é desconhecido. Alegava que matava para aliviar o sofrimento dos pacientes, mas depois matava por prazer. Em 1987, foi condenado a 28 penas de prisão perpétua consecutivas. Em 28 de março de 2017, ele foi encontrado brutalmente espancado em sua cela. Devido aos ferimentos, ele faleceu 2 dias depois, aos 64 anos. James Elliott, companheiro de cela, foi posteriormente acusado de assassinato agravado e outras acusações relacionadas à morte de Donald Harvey, após admitir ter planejado o ataque por pelo menos uma semana. Ele escreveu mais tarde em uma carta: "Esperançosamente, todos de nossa área encontrará algum consolo no fato de que um dos seus deu a Harvey o castigo que ele deveria ter recebido dos tribunais." Aileen Wuornos. Aileen Wuornos, uma prostituta de beira de estrada na Flórida, foi uma assassina em série americana que atirou e roubou 7 homens.
Sua onda de assassinatos, iniciada em novembro de 1989, lhe rendeu o apelido de Donzela da Morte. Ela assassinava suas vítimas, roubava seus pertences, incluindo carros, e penhorava os itens usando identidades falsas. Wuornos sempre alegou que matou os homens em legítima defesa depois que eles a atacaram. No entanto, ela depois retratou essa declaração e a polícia acreditava que ela havia matado homens que a tinham pegado ou parado para ajudá-la na estrada. Em 27 de janeiro de 1992, um júri considerou Wuornos, de 35 anos, culpada de homicídio em primeiro grau e roubo, e ela foi condenada à morte, mesmo que sua sanidade fosse questionada. Wuornos foi condenada por 6 homicídios. Ela não foi acusada pelo sétimo, Peter Sims, cujo corpo nunca foi encontrado, mas ele foi uma de suas vítimas. A história foi retratada no filme Monster, Postopa Yiddish Ketixil, 2003, onde Charlize Theron interpretou Wuornos, ganhando um Oscar por sua atuação. Nas semanas antes de sua execução, após 10 anos no corredor da morte, Wuornos concedeu entrevistas ao documentarista Nick Broomfield, acusando as autoridades prisionais de envenená-la. Suas últimas palavras na câmera foram: "Muito obrigado, sociedade, por me condenar." Em 9 de outubro de 2002, Wuornos foi executada por injeção letal. Ela recusou sua última refeição, preferindo uma xícara de café. Suas últimas palavras foram: "Sim, eu só gostaria de dizer: estou navegando com a rocha e voltarei como o dia da independência com Jesus." 6 de junho, como o filme. Grande nave mãe, voltarei. Eu voltarei. Ela faleceu às 9h47 no horário local, sendo a segunda mulher executada na Flórida desde a restauração da pena de morte em Mississippi. Seu corpo foi cremado e as cinzas espalhadas sob uma árvore em Michigan. A música Carnival, de Natalie Merchant, foi tocada no funeral de Eileen e também nos créditos finais do documentário Eileen, Vida e Morte de uma Assassina em Série, de Nick Broomfield. Em resumo, essa é a história de como 5 assassinos em série foram capturados. Teremos outro desses vídeos em breve, contando como Israel Keyes, André Chikatilo, John Wayne Gacy, Fred West e Pedro Filo encontraram seu fim. Obrigado por assistir, até a próxima semana em outro vídeo. Obrigado.